Bastou um descuido de seu marqueteiro para que Lula, mesmo tendo um discurso escrito, se rebelasse e resolvesse falar de improviso, para então resgatar a maior mentira do seu primeiro ano de mandato e também igualar o seu próprio recorde de 5 mentiras em apenas 40 segundos. 1.192 dias de governo já se passaram e as únicas coisas que Lula tem para promover a sua imagem ainda são as velhas narrativas mentirosas que insistem em utilizar desde que voltou à presidência. Não há resultados positivos concretos, só há narrativas que sequer são renovadas, pois a que eu vou mostrar agora tem sido repetida por Lula desde março de 2023. Veja só, ao participar de uma cerimônia de anúncio de investimentos do Mercado Livre, o presidente da República resgatou essa história aqui. É o que vai garantir a mulher enfrentar de cabeça erguida a violência contra ela, o tratamento que às vezes ela tem de forma secundária. É por isso que nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional que o salário tem que ser igual entre mulheres e homens, se exercerem a mesma função, porque mulher não é cidadã de segunda classe. E não foi só nessa cerimônia não. Apenas algumas horas antes, em um evento da empresa Novo Nordisk, Lula veio com a mesma história. É tudo isso que a gente deseja que aconteça no Brasil. Que as pessoas tenham possibilidade de ter emprego, de trabalhar, ter um bom salário, ter uma boa formação. Ainda agora que nós aprovamos uma coisa importante no Congresso Nacional, que é o salário igual entre homens e mulheres no exercício da mesma função. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso ao longo desses últimos anos, mas vamos lá mais uma vez. Decreto-Lei número 5.452 de 1º de maio de 1943, que aprova a consolidação das leis do trabalho. Artigo 5º. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Além disso, há o artigo 461, que em sua redação original dizia o seguinte: sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá a igual salário sem distinção de sexo. Depois, esse artigo passou por algumas alterações em sua redação, por exemplo, em 1952, mas sua atual redação se deu em 2017. O fato é que, desde 1943, por lei, a igualdade salarial entre homens e mulheres já era garantida no Brasil. Isso não quer dizer que era cumprido na prática, o que acaba piorando ainda mais a situação de Lula, pois uma das funções do Executivo Federal é justamente garantir a execução das leis federais. E Lula foi presidente da República, o cargo máximo do Poder Executivo, durante 8 anos, além dos outros 6 anos em que sua colega de partido, Dilma Rousseff, também esteve na presidência. E para tornar toda essa situação ainda mais vergonhosa, algumas agências de checagem, que se consideram como as donas da verdade, assim como o site do próprio governo federal, publicaram matérias na época dizendo que era mentira que Lula estava anunciando algo que já existia na legislação anteriormente, como sugeriam publicações em redes sociais, pois a proposta do atual governo trata, na verdade, do endurecimento das punições a quem não cumpre a lei. Só que essas agências, que se consideram o Ministério da Verdade, ignoram completamente o fato de que é justamente Lula quem, desde o início, tem dito que o seu governo aprovou a lei que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres, em vez de dizer que a proposta trata, na verdade, do endurecimento das punições. Ou seja, quem fez questão de transformar essa história em uma mentira foi Lula, mas a militância travestida de jornalismo, sem a menor vergonha na cara, tenta inverter os fatos para jogar a culpa em opositores. Agora, como eu falei lá no início, essa não foi a única mentira descarada de Lula nesses discursos de ontem. O outro caso, na verdade, foram 5 mentiras consecutivas em um período de apenas 40 segundos. Veja só. Então nós estamos fazendo uma revolução. E quando uma fábrica dessa vem para cá, é importante vocês terem em conta que nós oferecemos para os investimentos aqui no Brasil, primeiro, estabilidade política. As pessoas saberem o que vai acontecer nesse país. Exercício da democracia. A segunda coisa que nós oferecemos é estabilidade jurídica. As pessoas não podem ser pegas de surpresa com mudança toda hora. A terceira coisa que nós tivemos que oferecer é estabilidade econômica. As pessoas têm que ter certeza de que o governo não vai tomar medidas na calada da noite para surpreender as pessoas. A terceira coisa é estabilidade social. As pessoas têm que saber que todo mundo está vivendo um clima de paz e que não vai ter confusão nesse país.
E a quarta coisa que nós temos que fazer é previsibilidade. Apesar de Lula ter se perdido na conta e ter dito que são 4 coisas, na verdade ele mencionou 5. Lula diz que o seu governo garante estabilidade política, o exercício da democracia, enquanto ele próprio chega a dizer que esse conceito é relativo quando precisa passar pano para os seus amigos ditadores, e enquanto ele próprio tenta calar a voz do povo para impor as suas próprias vontades. Lula diz que há estabilidade jurídica no Brasil, enquanto os ministros da Suprema Corte deste país tomam decisões com base em qualquer coisa menos na legislação, em especial a Constituição Federal, e aplicam multas, censuras e condenações a empresas ou pessoas sem o menor embasamento jurídico. Lula diz que há estabilidade econômica no país, enquanto o seu próprio governo não consegue chegar nem perto de cumprir as metas fiscais. As estatais registram rombos recordes e uma de suas ministras diz que déficit não é rombo. Lula diz que há estabilidade social nesse país, enquanto grande parte da população já não consegue mais comprar carne, ovos ou café por conta da inflação descontrolada desses e de outros alimentos. Lula diz que há previsibilidade no Brasil, sendo que a população não tem a menor segurança de que ainda existirá o seu emprego amanhã, pois recordes de pedidos de recuperação judicial e de falência de empresas estão sendo batidos desde 2024 para cá. Pois é, são 5 mentiras em um curtíssimo espaço de tempo. Um material riquíssimo para ser utilizado contra Lula no famoso inquérito das fake news, se esse não fosse apenas mais uma farsa para perseguir a oposição a esse governo. E por falar em mentiras, o presidente agora, além da narrativa de que assumiu um país quebrado em 2023, também resolveu adotar a narrativa de que assumiu um país quebrado em seu primeiro mandato, lá em 2003. Eu já governei esse país de 2003 a 2010. Quando eu cheguei na presidência da República, vocês jovens podem atentar para a imprensa da época, esse país estava quebrado. Olha, eu espero muito que isso não aconteça, mas se Lula, por um acaso, for reeleito em 2026 e começar o ano de 2027, seu novo mandato, com essa mesma história, pelo menos pela primeira vez, ele estará falando a verdade. Eu tenho certeza que você já está cansado de ouvir as narrativas absurdas que a militância de esquerda tenta empurrar diariamente. E eu imagino que você também enfrente situações no seu dia a dia em que você acaba debatendo sobre questões políticas com militantes que fazem parte do seu ambiente de trabalho, do seu grupo de amigos ou até mesmo familiares. Pois bem, eu criei um material em videoaulas para ajudar você a se tornar imbatível nesses debates. Você vai aprender 12 maneiras diferentes de derrubar os argumentos dessa militância. São 7 estratégias que já faziam parte do e-book, que talvez você já tenha até acessado, só que explicadas de maneira mais detalhada e aprofundada nesse curso, e ainda outras 5 estratégias inéditas. Além de todo esse material, você terá acesso ainda a alguns bônus, como um módulo que reúne diversos debates históricos na íntegra, como os debates presidenciais de 1989, passando por 94, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 e até mesmo o debate com os candidatos à prefeitura de São Paulo, onde aquela cena da cadeirada aconteceu. Você também terá acesso a um módulo bônus de aulas com os principais ensinamentos de livros best-sellers mundiais, com conteúdo relevante para ajudar você a se preparar ainda mais para esses debates. Você terá acesso vitalício a todo esse material por apenas R$ 147, que pode ser feito por Pix, boleto ou ainda parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto ou clicar no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Eu espero você lá.